Os antigos já sabiam que a emoção vem antes da razão. Aristóteles dizia que nós não somos seres racionais que sentem, mas que nós somos seres emocionais que pensam. Em algumas tradições do Oriente, as emoções sempre foram vistas como forças que devem ser observadas e não combatidas, não reprimidas. E hoje nós vemos aí que a neurociência ela confirma que, na maioria das situações, é o sistema límbico primeiro, as nossas emoções, que ativam o córtex pré-frontal, que é a razão. Ou seja, você sente antes de pensar. E aí você se engana se você pensa que negar suas emoções é um sinal de imaturidade. Muito pelo contrário, é a perda do acesso a essa informação mais verdadeira que você tem, que é também um excelente recurso e matéria-prima para um processo terapêutico de autocuidado e desenvolvimento pessoal. A inteligência emocional começa por a gente reconhecer o que a gente sente e não por a gente controlar. O Jung já falava, tudo aquilo que você reprime te governa. E outros povos antigos também falavam sobre isso. Nós temos aí os povos estoicos, a filosofia estoica, que falava sobre as paixões não integradas. E o Jung foi chamar isso depois de sombra. Outras tradições espirituais falam sobre os demônios internos que deveriam ser combatidos, e a gente sabe que não é assim que funciona mais. A ciência confirma que as nossas emoções reprimidas, elas aumentam a nossa ativação da amígdala, do cortisol crônico e que gera inclusive reatividade. Então o cérebro ele não esquece aquilo que você ignorou. Não vai para um limbo, para um vale, né? Como os divertidamente, não vai para um abismo escuro que fica lá. Mas ele vai automatizando. Então aquilo que não é consciente para você vai virando um padrão. E a gente pode entender, inclusive, que se no budismo eles falam que a sua vida está onde está a sua atenção, os estudos herméticos a gente vai compreendendo que essa energia ela também segue a nossa atenção. Então, como eu falei no nosso último encontro, na nossa última live, o sistema reticular ativador ele decide o que você percebe. Aquilo que não recebe a sua atenção se fortalece neurologicamente. Então, inteligência emocional é você saber aonde você coloca a sua atenção interna. Então, se a espiritualidade fala de presença e a ciência fala que a emoção sentida com consciência vira informação, eu quero falar com você hoje sobre inteligência emocional e como ela é importante para o teu processo de autoconhecimento. Quero falar isso exclusivamente para vocês aqui do Grupo Luz e Consciência, porque esse vídeo é exclusivo para quem está no grupo. Então a maioria já me conhece e eu vou discutir um pouco sobre esses temas que os nossos ancestrais chamavam de sabedoria, mas que a ciência chama de regulação emocional. E na verdade é a mesma coisa, porque tudo envolve aprender a habitar a si mesmo. Então, acredito que a maioria aqui já me conhece, que está no grupo, né? Eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor, terapeuta de várias práticas integrativas. E se você está curtindo esse vídeo ou curte essa proposta de eu poder vir aqui compartilhar um pouco do que eu sei para gerar um pouco de discussões e reflexões para nós, me dá um alô, né? Comenta no vídeo aqui, porque o comentário vai ficar aberto, ou pode compartilhar isso com outras pessoas que você acha que faz sentido também. Então, se faz sentido para você também, e você também não está inscrito aqui, então clica, porque o YouTube te manda mais vídeos sempre que sair alguma coisa nova. E se você não gostar também, depois você volta lá e tira o like, dá um dislike, aí não tem problema. Eu vou ficar bem com isso e também vou entender alguma coisa nessa mensagem. Então, bora lá. Durante muito tempo, inteligência emocional foi confundida com controle, com calma forçada e até com uma positividade tóxica. Mas tanto os conhecimentos ancestrais quanto a neurociência, atualmente, elas mostram uma outra coisa, que inteligência emocional é consciência aplicada à sua emoção. Então, os povos antigos, na verdade, eles não tinham ressonância magnética para saber como o cérebro funcionava, mas eles tinham uma coisa interessante que era a observação profunda da natureza e também da natureza humana. Então, a ciência hoje vai confirmando com dados aquilo que já era vivido ou entendido como sabedoria. Lembrando aqui que sabedoria, a gente pode entender sabedoria como a soma entre o conhecimento com a experiência prática, concreta. Então você tem conhecimento teórico sobre algo e tem uma experiência prática sobre aquilo, uma vivência, você vai desenvolvendo a sua sabedoria. A sabedoria vem desse lugar, dessa fusão.
Então, quando nós vamos entendendo esse lugar. E hoje eu quero mostrar alguns princípios fundamentais, talvez mais, talvez menos, mas sobre inteligência emocional que atravessam o tempo, a história, a filosofia antiga e a neurociência, que é algo mais recente. Então, esses povos, eles nunca colocavam a razão acima da emoção. Olha que interessante. Aristóteles mesmo dizia que o ser humano não é puramente racional. A emoção faz parte das nossas decisões. A gente confirma hoje isso através de vários estudos, porque o sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. E ele se ativa antes do córtex pré-frontal, que é essa área do pensamento racional. Então, primeiro você sente, depois você pensa. E saber isso muda a forma como a gente lida com as emoções. Entender isso, que não adianta você ficar tentando pensar positivo, não vai rolar se o teu corpo está no alerta emocional. Se você está aí lutando contra a biologia, o teu corpo está com uma descarga de adrenalina e não adianta você ficar aí pensando positivo sobre as coisas, né? Então, inteligência emocional não é poder pensar, ela não inicia nesse controle, mas no reconhecimento sobre o que eu estou sentindo agora. O que esse estado agora emocional está tentando me mostrar, né? Por que eu estou assim, né? Essa tomada de consciência. Então, negar a emoção não torna a gente mais racional, efetivamente. Negar a emoção torna a gente inconsciente sobre nós mesmos. Então, o autoconhecimento não começa pelo autoconhecimento, né? Ele começa pela capacidade de sustentar os nossos estados internos sem fugir. A gente geralmente foge desses estados internos com muita frequência. Hoje em dia, recentemente eu tive uma experiência, né, que eu estava mais próximo de algumas crianças e eu via de algumas delas, 6, 7 anos, falando, eu estou no tédio. Aí eu olhava e pensava assim, caramba, né, tédio, que coisa interessante, 6 anos no tédio, né? E eu pensava, quando eu era mais novo, pelo menos na minha fase, faltava tempo para fazer tudo o que queria fazer, brincar, tinha muita criatividade. Mas a tecnologia é uma coisa importante, que nos ajuda muito, mas ao mesmo tempo eu sinto que nós seres humanos, né, crianças engatinhando que não sabem trabalhar com o potencial dessa tecnologia. Nós temos um potencial inclusive destrutivo, ao invés de poder pensar que a gente pode criar coisas positivas. E quando a gente está ansioso, depressivo, quando nós estamos com várias emoções, porque ansiedade, depressão, a gente pode ler isso também como um estado de transtorno ou crise, então não é qualquer tristeza que é depressão, mas quando eu estou me sentindo com um humor mais depressivo ou ansioso, eu tenho tendência a fugir dos meus sentimentos, indo para as telas, para as redes sociais, né? Qualquer outra coisa para eu não entrar em contato com o meu estado interno. Então, o autoconhecimento ele exige que a gente acesse essa informação interna. A emoção é um dado. Ela é uma informação que nos diz sobre os nossos limites que estão sendo violados, sobre os nossos desejos que não estão sendo reconhecidos, sobre os nossos medos que não foram integrados, que não foram acolhidos, as necessidades que nós temos nas relações, no trabalho, que foram ignoradas. Então, ter inteligência emocional, ou você começa a racionalizar, você começa a responsabilizar a culpa do teu processo e terceiriza isso. Então, sem inteligência emocional, você começa a fazer esse processo de terceirizar, inclusive, as suas questões, a sua responsabilidade sobre aquilo que você faz, né? Achando que o terapeuta vai salvar a vida da pessoa e coloca no terapeuta a responsabilidade sobre a cura dela. Então, se você não tem autoconhecimento, se você não tem inteligência emocional, inclusive para entender isso, você terceiriza a responsabilidade sobre aquilo que é teu, o teu autocuidado. É a mesma coisa você procurar... Uma vez eu atendo um casal e uma vez o rapaz disse o seguinte para mim, né? Ele é um cara super bacana, esforçado, e ele paga um personal trainer para ajudar ele no treino. O personal fica em cima, monta dieta, inclusive, né, para que ele faça, mas aí eu fiquei pensando e provoquei nesse sentido ele. Falei, mas se você não sai de casa para ir até lá, não tem o que o personal trainer possa fazer por você. A responsabilidade sobre o autocuidado é nossa. A gente não pode terceirizar esse processo. E foi uma reflexão muito interessante quando nós estávamos falando sobre a questão do processo terapêutico, a questão do cuidado com a relação, né? Então não adianta o personal, ele monta lá o treino para você e você fala o treino e você põe na cabeça em todo dia e fala, não, agora eu vou conseguir focar, vou emagrecer. Cara, se você não for lá e colocar a mão na massa, não fizer o que você tem que fazer, nada vai acontecer. Então o processo terapêutico ele gera várias questões aqui para a gente poder pensar, para poder entender, para nos provocar sobre aquilo que é nosso. Mas se eu não fizer nada, não rola, né? E aí eu tenho outros exemplos também de casos
de acompanhamento de pessoas que chegam na terapia, assim, tem vários insights, percebe, nossa, eu preciso fazer, nossa, tal coisa, isso é responsabilidade minha, poxa, fui eu que fiz isso, fui eu que não fiz isso, aquilo, tal. Aí chega na hora no dia a dia, não aplica, não, sabe? Parece que sai da porta da terapia assim, esquece tudo que estava lá dentro, né? Então tem um processo interessante nisso, né? Então de repente você faz um pacote, você paga um atendimento, inicia com várias práticas terapêuticas, integrativas, mas você não responsabiliza pelo teu processo. E muitas vezes, muitas pessoas que buscam espiritualidade, buscam para acabar espiritualizando o conflito, sabe? Então, a gente entende hoje que, na própria neurociência, né, aqui, ela mostra que as nossas emoções são sinais homeostáticos, que indicam para a gente a incoerência entre aquilo que você vive, aquilo que você acredita e o teu sistema, e aquilo que o teu sistema nervoso tolera. Qual o limite daquilo que o teu corpo diz? Então, reflete um pouquinho aí. Será que você vive aquilo que você acredita? Será que aquilo que você acredita você põe na prática? E aquilo que você acredita, que você coloca na prática, é algo que está dentro dos domínios do teu corpo? Será que o teu sistema nervoso, o teu cérebro, o teu corpo, enquanto máquina, ferramenta, dá conta disso tudo que você está gerando aí? Né? Então, se você não sabe identificar os seus estados emocionais, seu limite, você não se conhece. Então, isso explica bastante coisa também, né? Então, o nosso inconsciente, ele não se manifesta através só das palavras. O inconsciente não fala com a gente de uma forma clara só, mas ele se manifesta também através de símbolos, ele fala com a gente através de imagens, impulsos e emoções. As emoções, elas são sintomas, e os sintomas que a gente carrega podem se tornar padrões que vão se repetindo ao longo de várias experiências ou gerações. Como eu falo, né? Nós repetimos padrões de relacionamento em todas as relações. Então, Freud já tinha percebido isso, o Jung foi aprofundando isso também, e hoje alguns estudos aí de psicologia e da neurociência, né, dessa área mais científica, alguns estudos aqui da Karen Kaplan, confirma que mais de 80% das nossas tomadas de decisões acontecem fora da tomada verbal. Então, sem consciência, o inconsciente vai dominando a gente. Agora, com inteligência emocional, o inconsciente vai se revelando e você consegue decodificar e entender o que ele está dizendo. Então, o autoconhecimento real é você poder traduzir as suas emoções em consciência. Como já diria Jota Quest, na música O Que Eu Também Não Entendo, e ele falava que a gente precisa expressar os pensamentos complexos com sentimentos sobre o amor, de uma forma simples, para que o outro possa entender, usando a fim de que, com o intuito de que, de poder explicar, poder comunicar algo, poder se expressar, né? Como na música, né? Que ele traz isso assim. Essa não é só mais uma carta de amor, são pensamentos soltos, traduzidos em palavras, para que você possa entender o que eu também não entendo. É uma música muito bonita, né? Uma poesia que continua dizendo ainda que amar não é ter que ter sempre certeza, mas aceitar que ninguém é perfeito para ninguém, né? Então, é um poema, né? A letra dessa música. Mas para a gente poder se conhecer, você precisa ser um observador interno estável. A gente chama isso aqui na neurociência de um processo que acontece com a ativação do nosso córtex pré-frontal medial, que é essa parte aqui, né? Os nossos estados de estresse crônico, ele desliga essa região aqui, e essa região para de funcionar. E a gente percebe isso através de ressonância, inclusive hoje. Mas quanto mais reativo você está, menos capacidade você tem de se observar. Por isso que pessoas muito ansiosas, elas até sabem muito sobre si mesmo, mas compreendem muito pouco. Então a inteligência emocional, ela cria um espaço interno, não só de autoconhecimento, mas também um espaço para poder explorar aquilo que a gente é. Então, sem inteligência emocional, a nossa identidade, ela se organiza em torno das nossas defesas só. A nossa inteligência emocional, ela se organiza através dos nossos traumas, da nossa sobrevivência. E aí, a gente não consegue entender, e não adianta ir só para o processo terapêutico ficar desvendando traumas, aquele modo ativado para sobreviver. A gente precisa entender também o lugar que nós estamos aqui hoje, no aqui e agora, nas minhas relações, como é que eu estou aqui e como é que eu posso olhar para a minha vida.
e de repente identificar que os nossos hábitos, nossa rotina é inadequada e a gente tem que fazer um esforço para sair desse lugar e entrar num outro processo. Criar outros hábitos, criar outras rotinas, porque isso também vai mudando o funcionamento do nosso cérebro e a gente vai forçando o sistema a olhar de uma outra forma, né? Então, muitas pessoas não sabem quem elas são, elas só sabem como elas aprenderam a se proteger. Muitas pessoas não sabem quem são, mas vai começando a entender que aquilo que ela faz é para tentar se proteger, é para tentar fugir, é para tentar não olhar para aquilo que ela precisa olhar. Então, o autoconhecimento ele acontece quando você diferencia quem você é daquilo que você precisou se tornar para você aprender a sobreviver. E isso só é possível com uma certa maturidade emocional que a gente desenvolve também em algumas relações, no processo terapêutico, né? Então, fazendo uma analogia, na psicologia clínica, individuação é um processo de a gente se tornar-se quem é, né? Então, esse processo, ele exige que a gente tenha que sustentar a nossa ambivalência emocional, que a gente vai ter que lidar com as nossas contradições internas, que a gente vai ter que integrar a sombra, a gente tem que abandonar alguns personagens. Então, sem inteligência emocional, a pessoa fica aí romantizando o processo ou ela foge do processo. Então, muitas vezes ter autoconhecimento não é uma situação confortável, mas a gente tem que caminhar nesse sentido, fazer esse esforço, né, por uma ampliação de consciência. E aí vem a ideia do porquê que o hermetismo contribui com o autoconhecimento. O que pouca gente conhece ou aborda com responsabilidade é que hermetismo não é só uma prática mística, né, um processo místico só porque a gente fala de energia, mas é um mapa simbólico da nossa psique. Nós poderíamos falar que, assim, que vários princípios, né, como eu sempre falo, a ideia do que o universo é mental, toda a experiência é mediada pela nossa mente. Então você não acessa a realidade diretamente, você acessa as suas representações internas sobre a realidade. Então o hermetismo ele já trouxe esse conceito sobre construção de realidade, os nossos filtros cognitivos. Então é bacana para você poder entender como é que você constrói a sua realidade, a partir do quê? Qual que é a tua base? O princípio do espelho que eu falei nos últimos 3 encontros, né, eu vim falando sobre ele e nas últimas lives nós fechamos esse tema, ele vai revelando como os nossos padrões externos refletem os nossos conteúdos internos, né? Então, se você não assistiu os últimos vídeos aí falando sobre o princípio do espelho, a relação disso com a psicologia, com o hermetismo, né, tal, vale muito a pena, assim, né? A live foi bem mais longa, assim, mas os outros vídeos são mais curtos, eu acho que vale a pena. Quem não viu ainda, volta lá, assiste e depois volta aqui para poder complementar essa ideia, né? Então, para a gente poder entender esse processo. Entender como os nossos relacionamentos eles são ativados pelos nossos complexos internos, psíquicos, né? Os conflitos que a gente repete, eles vão indicar o nosso inconsciente ativo. Então, presta atenção naquilo que você repete. Tem algo ali te dizendo alguma coisa. Na psicologia, nós entendemos esse processo, Jung também falava disso, né, na psicanálise, como projeção. Mas o hermetismo já falava isso vários séculos antes. Ó. E quando você compreende isso, você começa a viver de uma forma que você está em paz com o mundo. Você para de culpar o externo, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa. Você para de culpar o outro e assume a responsabilidade sobre você, sobre o seu processo e sai do lugar de vítima. Quando você entende, você recupera a sua responsabilidade, amplia a consciência, você cresce emocionalmente e é isso. Tem um outro princípio também da lei hermética, que é o princípio de polaridade, que o hermetismo ensina que tudo tem polos. E os polos fazem parte da mesma coisa, do mesmo processo. Mas que quando a gente trabalha a nossa inteligência emocional, nós começamos a sustentar essa polaridade, essa ambivalência. A gente sustenta o estado de amor e de raiva, a gente sustenta a força, mas também a fragilidade, sustenta a autonomia, mas também o vínculo. Então, quem não sustenta essas polaridades vai viver no extremismo. Né? Você aí, você não sustenta as polaridades, então certeza que você sustenta extremismos aí. Então, entender que o princípio do ritmo, ele ensina que como tudo oscila, tudo vem, tudo vai, tudo tem um ritmo, tudo tem um movimento, né? A gente também vai entendendo os nossos ritmos biológicos, sobre as nossas janelas de tolerância, e a gente também aprende a não se identificar com os estados que são passageiros,
Tem estados que são passageiros. A gente entra num estado ruim, numa fase ruim da vida e acha que isso é permanente, mas olha, todo estado é passageiro, né? Então a gente começa a olhar para esses estados e para essas questões, para as situações de uma outra forma. E a gente não fica tomado por isso. Então a gente avança emocionalmente nesse sentido. Então o hermetismo, eu acredito que é uma linguagem simbólica do inconsciente, em outras palavras, né? Nossa mente, ela pensa em símbolos, né? Por isso os mitos, os arquétipos e alguns princípios ancestrais organizam a nossa mente. E o hermetismo, ele fornece um mapa disso. Quando a gente estuda essas práticas antigas, ancestrais, xamânicas, hermetismo, outras ciências, Tamanda eu considero também como ciências, a gente vai entendendo e vai compreendendo algumas crises. A gente atravessa períodos de transições, estamos agora num período de transição importante. A gente atravessa isso de uma forma melhor, lidando com as sombras nossas, dos outros, integrando, porque esse início de ano também é um período de transição, né? A gente foi ali, fechou algumas coisas, iniciou outras, né? E o ser humano, ele tem essa ideia que ele precisa dos grandes símbolos, né? De fechamentos e abertura de ciclos. Por isso que, como eu falo, né? Esses dias também falei isso no atendimento, né? As dietas iniciam na segunda-feira, por isso que fim de semana eu meto o pé na jaca, mas não, segunda-feira eu começo. Segunda-feira é um marco do fechamento de um ciclo e início de outro, início da semana. É por isso que no nosso aniversário, hoje é meu aniversário, eu vou fazer diferente a partir de agora. O ano novo, né? Nossa, não vejo a hora que acaba o ano, aí começa o outro ano, eu falo, nossa, agora vai. Né? Eu falei isso recentemente no atendimento, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, assim, do quanto o ser humano precisa desses símbolos, desses marcos para poder começar as coisas, né? Para poder iniciar. Então é poder pensar sobre isso, né? Isso tudo é um convite mesmo. Sem o símbolo, a nossa mente racional, ela empobrece a sua experiência. Quando você tem símbolo e você simboliza, a consciência se expande. Então, quando você busca expansão de consciência, quem procura precisa fazer esse movimento, porque inteligência emocional é um instrumento, autoconhecimento é o caminho. E aí, de repente, o hermetismo passa a ser esse mapa simbólico. Aquilo que a ciência aqui explica o funcionamento, os povos antigos ensinam o sentido do para quê, o porquê. Então, quando esses três pontos se encontram, o autoconhecimento, o hermetismo, ciência, a nossa consciência amadurece. Então, de alguma forma, se tudo isso que eu te trouxe, né, que eu estou trazendo aqui, todo esse conhecimento que vem das minhas pesquisas, dos meus estudos, se tudo isso que eu trago faz sentido para você, e se em algum momento você se sentiu tocado, provocado, reconhecido nessas ideias, rasas até, porque eu acho que a gente tem que aprofundar muito mais e pode aprofundar muito mais nesse sentido, então talvez hoje não seja só um conteúdo para você assistir, mas um chamado para você aprofundar. Então, embaixo aí tem o link dos grupos, né? Luz e Consciência, que provavelmente você já está nesse grupo, que eu compartilho esses materiais de estudo, essas reflexões, para quem quer seguir com mais consciência no dia a dia. A partir de agora, em janeiro, eu já falei para vocês, mas nós vamos iniciar um novo grupo de estudos, integrando as práticas das leis herméticas, psicologia, neurociência, tudo isso aplicado à vida real, relacionamentos, escolhas, nossos padrões que repetem. Então, em dezembro, nós finalizamos um grupo que foi muito especial, bastante profundo, com muitas trocas, inclusive quem participou, que está assistindo, pode deixar aqui nos comentários como é que foi a experiência. Mas se você sente que esse tipo de estudo faz sentido para você, clica aí no link. Eu vou deixar no grupo também o link com os contatos, né, da clínica, para você sinalizar lá o teu interesse de participar desses encontros, desses grupos, porque em breve nós vamos divulgar o início do grupo. Já tem data marcada, mas eu vou soltar daqui a pouquinho. É só estou organizando algumas coisinhas para a gente poder começar. E eu agradeço por você estar aqui até o final, por sustentar esse espaço de reflexão e que a gente possa seguir juntos, trazendo mais luz e mais consciência para o nosso desenvolvimento humano, emocional e espiritual. Então, um grande abraço e nos vemos em breve.